Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo baseado em um artigo que eu publiquei recentemente, que me deu um razoável trabalho porque eu quis escrever e comecei a escrever e resolvi publicar no mesmo dia. O que é capitalismo? Essa pergunta é pertinente, porque eu vejo muitos católicos tradicionais que se dizem literalmente anticapitalistas. É como se o capitalismo fosse mal em si mesmo. E como se fosse um mero sistema de opressão, de exploração, de ganância sem limites, entre outras coisas. No entanto, eles fazem isso a partir de uma noção distinta do que prega a escola austríaca de economia. Para quem não sabe, e creio que quase todos vocês devem saber, que do ponto de vista econômico eu sou austríaco, tá? Ou seja, eu sou entusiasta e me simpatizo com a escola austríaca de economia. Aquela que se iniciou com Menger, que ganhou maior projeção com Ludwig von Mises, depois com Rothbard e mais recentemente com Hoppe e Hillman. Nem tanto com Hayek, mas mesmo ele tem contribuições positivas. Então, eu gravo esse vídeo, aliás, eu escrevi o artigo e agora eu tô gravando esse vídeo para deixar bem claro a vocês a noção da austríaca de capitalismo. E quando se trata de capitalismo, tá? Quando eu vejo muito católico criticar o capitalismo, é sempre a noção marxista de capitalismo. Porque os marxistas entendem o capitalismo como um sistema. É um sistema de exploração regida pelo capital. Tá? É basicamente isso que é o capitalismo para os marxistas. Para Marx, o capital nada mais é que um meio, tá, de exploração. É um meio pelo qual o capitalista rouba o trabalho da classe proletariada. É basicamente isso. Enquanto que, para os austríacos, o capital é um meio de produção, é um meio de criação de valor. Tá? É para isso que serve o capital. Mas se é assim, então o que é capitalismo para os austríacos? Então, quando vocês entenderem a diferença entre os dois, verão que o que muito se critica, foi muito criticado pelos papas, pelo magistério, pelos teólogos, como por exemplo Julio Mevielli, verá que o que é criticado, na verdade, é a concepção marxista do capitalismo. Tá? Ou algo decorrente disso, influenciado pela escola marxista. Não estou dizendo que Julio Mevielli e os papas foram marxistas, tá? E outros teólogos, como o Liberatore, etc. Não estou dizendo que eles são marxistas. Eu estou apenas dizendo que a concepção de capitalismo deles que é marxista. É algo totalmente diferente, tá? E por aí a gente vai entender. Primeira coisa, tá? Quando se discute algo, sobre algo, temos que definir o que é esse algo. Tá? Caso contrário, vai ficar um papo de doido. Vamos falar sobre uma coisa sem entender o que essa coisa é, sem saber do que estamos falando realmente. É daí que entra a definição. Tá? Quando a gente vai
estudar algo, esse algo precisa ser definido primeiro. Por exemplo, o que é o homem? O homem é animal racional, mas como se alcança essa definição? Primeiro, vamos definir a definição. Tá? Segundo Santo Tomás de Aquino, em seu comentário aos analíticos, tá? Posteriores, lição 2, 49. A definição é uma oração que significa aquilo que é. Serve para significar a coisa. Tá? E pelo étimo, vemos que a definição é o discernimento dos limites daquilo que a coisa é. Que no latim é quid est. E para encontrar esses limites, né, quiddativos, ou essenciais, é necessário ver o que torna essa coisa, digamos assim, única, tá? Por exemplo, para chegar à definição de homem, primeiro temos que entender o que é mais manifesto. Mas o que é mais manifesto para os filósofos, tá? Não estou falando de gente comum. O homem, ele é uma substância, tá? É uma substância como a pedra, ok? Ele é vivo, como uma árvore. Ele possui sentidos, ele é sensível, como os cães. E é racional. Como tem algum animal que seja racional, além do homem? Não. Ser racional é o que torna o homem único, tá? Logo, a definição perfeita de homem é substância vivente e sensível racional. Ora, para não ficar algo muito extenso, podemos resumir essa definição a partir do seu gênero próximo, animal, e diferença específica, que é racional. Por isso o homem é a espécie especialíssima. Não existe dentro da espécie homem, tá? Espécies subalternas ou subespécies. Não existe. Ao contrário do que muita gente no meio tradicional pensa, né? É o que leva ao racialismo, essas besteiras todas aí. Mas, até aqui ficou claro. O cardeal Caetano, no seu comentário ao livro das categorias ou predicamentos de Aristóteles, ele expressa a necessidade da arte de definir, a ars definitiva, tá? Ele diz que a arte de definir não foi transmitida pelos antigos, ou ao menos não chegou até nós. Pertenceria a esta arte determinar o que é definição, de que partes consta e como são, quais são as suas propriedades, suas partes subjetivas, tal como faz com a demonstração dos posteriores de Aristóteles, né? Eu já expressei aqui como é que nós definimos homem. Só que tem uma coisa. Definir uma substância é relativamente fácil. Agora, e quando uma coisa não é substância? Aí a coisa complica. Porque a nossa intenção aqui é definir o que é capitalismo. E capitalismo é uma substância. É aí que vamos averiguar. O capitalismo
ele não é uma substância, tá? Ou seja, ele não é um ente que é por si, tal como a árvore. E como nós podemos ler no meu artigo sobre a escola austríaca, dá para perceber que o capitalismo para os austríacos não é um sistema rígido como, por exemplo, é o socialismo. É justamente porque o socialismo já tem um fim determinado, tá? O socialismo, enquanto teoria, é quase uma substância, tá? Enquanto modelo intelectual. Por quê? Porque o socialismo já tem um fim determinado, tá? Que é buscar um ideal utópico, a realização de um ideal utópico. Tá? E há diversos fins intermediários, como, por exemplo, supostamente garantir o bem-estar da população, essas coisas todas aí que sabemos que é lorota. Tá? No entanto, o capitalismo para os austríacos não parece ter um fim. É algo que garante, tá? Que os homens busquem o determinado do fim, mas mas ele não possui um fim, exatamente. Por quê? Pensemos bem. Todo homem tem um fim último, que é a união com Deus. Mas fica uma questão aqui, tá? O homem ser branco tem algum fim? A brancura do homem tem algum fim? Não. Tá? Nem sua brancura, nem a sua negrura, nem a sua altura, tá? Nem mesmo as suas relações. Enquanto acidente, estou dizendo, tá? Por exemplo, se um homem tem um filho, tá? Entre esse filho e este homem, há uma relação. Há uma relação de filho para com o pai e do pai para com o filho, o que implica cuidados, respeito mútuos, etc. Tá? Justamente para que eles ajudem a alcançar um fim. No entanto, essa relação em si não tem um fim. Por quê? Porque é um acidente. Justamente porque é um acidente. Os acidentes em si mesmos, por serem acidentes, não têm fim. Eles podem ser colocados, tá? Com a intenção de fim, mas eles em si mesmos não têm fim. Entendeu? Ficou claro até aqui? Acredito que sim. Então, se o capitalismo não é algo que possui um fim, tá? Nem em si mesmo, então parece que ele é um acidente da categoria relação. É um acidente que determina as ações humanas, tá, dentro da realidade econômica. Porque, veja bem, ele não determina ações. Não é algo rígido como o socialismo. Então, é justo considerar aqui que o capitalismo é um acidente da categoria relação. Por quê? Porque não está apenas em uma substância. É algo que vai implicar relação com outras pessoas. O acidente relação, ele é definido
como uma realidade acidental que se diz respeito a algo que é de outro com respeito a outros. Se o capitalismo é visto como uma realidade para os austríacos, então, para os austríacos, o capitalismo é um acidente da categoria relação. E como de respeito principalmente às ações humanas, então podemos acrescentar mais uma nota quantitativa no capitalismo. Por exemplo, qual é a ciência prática que diz respeito ao autogoverno do homem? Principalmente na sua relação com outras pessoas. É moral. Então, ou ética. Mas aqui, vamos usar o termo moral que fica melhor. Então, capitalismo é uma relação moral. E se diz respeito a atividades econômicas, podemos dizer que é uma relação moral e econômica. Só que as relações econômicas não têm implicações apenas com respeito a certos homens individualmente, senão também que socialmente. Porque o homem, ele vive em sociedade. E homens que se relacionam com outros homens, tá? São homens que estão vivendo numa sociedade verdadeiramente, não são eremitas. Então, consideremos assim a primeira parte da definição de capitalismo. Creio que aqui alcançamos o seu gênero próximo. Capitalismo é uma relação moral socioeconômica. Interessante até aqui, né? No entanto, deve haver outras notas quantitativas para deixar mais específico. Porque até aqui parece que podemos aplicar, por exemplo, ao feudalismo. Que não deixa de ter sido uma realidade moral socioeconômica que aconteceu no medievo. Ou de qualquer outra coisa. Então, temos que acrescentar outras notas para alcançar uma definição melhor. É próprio do capitalismo, principalmente, a troca de bens e serviços. Tá? Para isso, é necessário entender a noção austríaca de propriedade privada. Tá? Mas primeiro vamos distinguir da marxista. Propriedade privada para marxista são basicamente meios de produção. São meios de produção. No entanto, os austríacos têm uma noção mais ampla de propriedade privada. Não são apenas meios de produção. Para os austríacos, propriedade privada é a posse e o uso exclusivo de qualquer bem escasso, que pode ser desde meios de produção até um lápis, até um sabonete, até comida, lápis, ou mesmo o próprio corpo. Tá? O corpo que é um meio de vender o seu trabalho para quem compra. É basicamente assim que o austríaco entende a propriedade privada. Tá? Não entendo isso como um possível pretexto de usar a linguagem feminista de meu corpo, minhas regras, tá? Não é disso que estamos
falando aqui. Tá? Porque de qualquer maneira o corpo é nosso mesmo. Mas não significa que possamos usá-lo da maneira como bem entendemos. Aqui não estamos falando de uma ideologia licenciosa. Por favor, gente. Até porque nós só estamos definindo o que é capitalismo. Depois a gente verá isso sob uma perspectiva católica. Mas até aqui o capitalismo também se diz da venda, aliás, do livre intercâmbio de títulos de propriedade, usando uma linguagem austríaca aqui. Tá? São as livres trocas que acontecem no mercado. Sem isso, não há capitalismo. É absolutamente impossível. No entanto, nós estamos falando de quaisquer livres trocas voluntárias que acontecem. Porque para o capitalismo realmente ocorrer, tem que ser feita, pelo menos de maneira predominante, de uma determinada forma. Essas trocas são de qualquer maneira? Não. Porque não estamos falando aqui de escambo. Por exemplo, eu tenho uma vaca e eu quero trocar ela por 20 galinhas. Eu preciso de alguém que tenha essas galinhas aí disposto a trocar por uma vaca. Só que nem sempre há essa coincidência de demandas. Tá? O escambo precisa sempre dessa coincidência. Se eu tenho um objeto e quero trocar por um outro tipo, necessariamente tem que haver uma coincidência de demanda. Então, para que as trocas fiquem mais facilitadas, é necessário que haja um meio de troca que todos aceitem universalmente e que facilite isso. Afinal, imagine só se eu tivesse que levar uma vaca, andar com a vaca pelas ruas. Não seria muito prático, né? Estamos falando de dinheiro, que será representado pela moeda. Tá? O dinheiro usado no Brasil, por exemplo, ele está representado pelo uso da moeda chamada real. E sem dinheiro não há definitivamente capitalismo. Então, podemos dizer até aqui que o capitalismo é uma relação moral socioeconômica baseada no livre intercâmbio de títulos e propriedades, principalmente pelo uso de dinheiro. Pode haver escambo de vez em quando? Pode haver trocas. Tá? Pode haver alguém dizendo: olha, tô sem dinheiro, mas se você quiser tal coisa, eu posso te dar em troca disso daí que você está vendendo. Se a pessoa que está vendendo aceitar, qual é o problema? Né? Mas não para por aí. Ludwig von Mises, no seu livro As Seis Lições, que na verdade não é um livro dele, tá? É um conjunto de conferências, mas em As Seis Lições nós lemos que não havia capitalismo sem produção em massa. A produção em massa, como bem sabemos, começou principalmente com a Revolução Industrial no século... na transição do século XVIII para XIX, na Inglaterra. No entanto, muitos, e com justiça, criticam a Revolução Industrial por conta do nível de exploração causada por elas.
Até Marx, tá, usou isso como gatilho para tecer as suas críticas ao que ele chama de capitalismo. Ele cunhou o termo, inclusive. Tá? Segundo ele, as mazelas que aconteceram durante a Revolução Industrial se devem principalmente por conta do capitalismo. Mas produção em massa realmente é má em si mesma? A resposta é não. Tanto é que há fábricas que pagam muito bem seus funcionários. Claro que exige um serviço braçal, repetitivo, desgastante, mas não podemos dizer que isso é em si mesmo mal. Até porque, não esqueçamos, usufruímos de muitos bens que foram produzidos em massa. Então, o computador ou o celular ou o tablet que vocês estão usando agora para ouvir esse meu vídeo surgiu de uma produção em massa. E sem produção em massa não há capitalismo. Assim, já alcançamos uma nota quantitativa que difere o capitalismo do feudalismo, por exemplo. Tá? Porque no feudalismo não havia produção em massa. As produções eram meramente locais e ou familiares. Então, nós aceitamos isso como uma nota quantitativa do capitalismo. E, por fim, temos a formação de preços, a livre formação de preços, que também é muito atacado, né? Principalmente quando as pessoas falam que em preço justo. Aqui, dentro da defesa do capitalismo não há juízo de valores, tá? No entanto, é bom deixar claro que é possível, sim, surgir preços justos na livre formação de preços, se houver uma sadia livre concorrência, dentro, claro, dos princípios morais católicos. Até porque não há como haver atualmente um controle ou um tabelamento justo de preços, porque sempre será arbitrário. Por exemplo, tá? Aqui vou imitar o Milton Friedman, porque o exemplo é bom. Eu não gosto do Milton Friedman, mas nesse ponto é interessante. Vocês conseguem determinar um preço justo para um simples lápis? Um simples lápis. É impossível. Por quê? Você teria, para fazer lápis, você tem que cortar a árvore, tem que processar a madeira, tem que perfurar a madeira, tem que, para caber dentro do orifício da perfuração da madeira, um rolinho de grafite. Só que esse grafite tem que ser extraído, tem que ser processado, tem que adquirir aquele formato para ser encaixado no lápis de tal maneira que não fique solto, tem que ficar rígido. Ainda por cima tem o local ali para encaixar a borracha, tem que fazer o anel de metal para prender a borracha no lápis. A borracha tem que ser devidamente processada também, tem que ser cortada, tem que secar no formato que encaixe naquele anel de aço para prender no lápis. Depois você tem que embalar os lápis, encaixotar os lápis, transportar os lápis, que vão ser transportados por caminhão, trem, navio, avião, não sei mais do que, e
Tem todo o serviço de logística para isso. E depois tem que chegar na loja com o seu preço final. E esse preço tem que custear todo esse processo, tá? E fora também que tem que ter a correção da inflação, tem que acrescentar aí as taxas de transportes, o trabalho manual de milhares de pessoas e, detalhe, em países diferentes, tá? E, claro, mais impostos e impostos agregados. Como determinar o preço desse lápis sem ser arbitrário? E que seja justo, já que tem que custear tudo isso. Já pararam para pensar? Isso de um lápis. Agora imagine de um computador, de um carro, a construção de uma casa, a construção de um arranha-céu, a construção de pontes, trens, trilhos, e tantas outras coisas que tem por aí. Qualquer bem que você encontre em sua casa, qual é o preço justo de uma geladeira? Qual é o preço justo de um fogão? Qual será? Não tem como fazer isso. Para haver o verdadeiro preço justo, tem que haver a livre formação de preços. Caso contrário, a gente vai cair numa arbitrariedade socialista aqui. E sem a livre formação de preços, não há capitalismo. E o tal do preço justo tem que custear todos os gastos aí listados e tem que ter também uma margem de lucro para quem se arrisca a investir nisso. Tá? Se não houver lucro, como é que vai haver justiça? O lucro é o direito capitalista. É o direito de quem empreende. É o direito daquele que investe. Ninguém entra no mercado sem a intenção de lucrar. Por quê? Porque se a pessoa não lucrar, como é que ela vai viver? Como é que ela vai ter incentivo de alocação de recursos? Tem que haver lucro, tá? Em certos casos, também prejuízos. O prejuízos é um incentivo também para que a pessoa modifique o seu modo, tá, de investir, o seu modo de alocar recursos, o seu modo, também a mudança de planos, entre outras coisas, tá? Corte de gastos, etc. Tá? O sistema onde há lucros e prejuízos, tá, vai também determinar o preço justo. Então aqui nós alcançamos a definição final do que é o capitalismo. O capitalismo é a relação moral socioeconômica baseada no livre intercâmbio de títulos de propriedade, principalmente através do uso do dinheiro como meio, na possibilidade de produção em massa e na livre formação de preços monetários. Então, com base nessa definição, nós vemos aqui que o capitalismo está muitíssimo longe de ser algo mau. Pelo contrário, é uma realidade muito justa, tá, que nós vemos. Se não houver capitalismo, simplesmente não há alocação de recursos. O que vai acontecer? As pessoas ficarão na miséria e morrerão de fome. É isso que vocês querem? Eu acredito que não. Tá? Para o capitalismo ser justo, não precisa de um órgão centralizador, não precisa de nada disso. Basta que as pessoas sejam virtuosas, simplesmente. Basta que elas sejam devidamente ordenadas. Basta que elas sejam dóceis à lei divina. Então, nós não estamos falando de uma insubordinação moral. Nós estamos simplesmente tratando de uma realidade. Tá? Sem capitalismo, não é impossível
você garantir o bem-estar das pessoas. É simplesmente impossível. É por isso que não faz sentido, por exemplo, as pessoas proporem o distributismo como alternativa ao capitalismo. Meus amigos, o distributismo é impossível sem o capitalismo. Tá? É impossível. Visto que o distributismo pressupõe direito à propriedade privada, pressupõe também trocas voluntárias, entre outras coisas, vocês não podem ter distributismo sem o capitalismo. Eles vão ter que coexistir. E claro que eu estou falando do capitalismo dentro da perspectiva austríaca. O distributismo, assim, passa a não ser outra coisa senão um sistema, tá, para você alcançar um fim. Nesse ponto, se assemelha ao socialismo. No entanto, como é que você vai fazer isso sem a produção de riquezas, sem a produção de bens e serviços, sem o capital? E é bom lembrar que o próprio Leão XIII, ele mesmo ensina na sua Rerum Novarum: nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. E agora fica a questão: o capitalismo é condenado pela igreja? Vamos entrar aqui em uma disputácio, né? Uma questão disputada. Duas objeções. Pio XI, na 40º ano. O regime capitalista da economia, desde a publicação da Rerum Novarum, com o propagar-se da história, alastrou em todas as direções, de tal maneira que se invadiu completamente todos os campos de produção, cujas condições sociais e econômicas afeta realmente e informa com suas vantagens, desvantagens e vícios. Com a consequência, não é só o bem dos habitantes das regiões industriais, mas de todos os homens que nós procuramos, ao dirigirmos nossa atenção principalmente para as mudanças que sofreu a economia capitalista desde o tempo de Leão XIII. Parece uma condenação ao capitalismo. E Pio XII é mais explícito ainda na sua exortação apostólica Mente Nostri, de 23 de setembro de 1950. Outros, porém, que se mostram tímidos e incertos quanto ao sistema econômico conhecido pelo nome de capitalismo, do qual a Igreja não tem cessado de denunciar as graves consequências. A Igreja, de fato, apontou não somente os abusos do capital e do próprio direito de propriedade, que o mesmo sistema promove e defende, mas tem igualmente ensinado que o capital e a propriedade devem ser instrumentos de produção em proveito de toda a sociedade e meios de manutenção e defesa da liberdade e da dignidade humana. Os erros dos dois sistemas econômicos, isto é, o comunismo e o capitalismo, e as ruinosas consequências que deles derivam, devem a todos convencer, especialmente aos sacerdotes, a manter-se fiéis à doutrina social da Igreja e a difundir-lhe o conhecimento e aplicação prática. Essa doutrina é realmente a única que pode remediar os males denunciados e tão dolorosamente difundidos. Ela une e aperfeiçoa as exigências da justiça e os valores da caridade. Promove tal ordem social que não oprima os cidadãos e não os isole no egoísmo seco, mas a todos una na harmonia das relações e nos vínculos da solidariedade fraternal. Parece realmente uma condenação severa e inequívoca. Mas vamos analisar mais profundamente? Sede contra. Em nenhuma das situações se condena a noção austríaca de capitalismo como exposto até aqui. O capitalismo, nesse caso, é uma palavra análoga e não unívoca, tá? Como creem os anticapitalistas católicos, que são geralmente socialistas disfarçados. O que foi exposto até aqui já responde, tá?
E em meu artigo eu deixo o seguinte: se o capitalismo é uma relação moral socioeconômica baseada na livre troca de propriedade dentro da lei natural, então ele não pode ser condenado em si mesmo, pois a Igreja nunca condena aquilo que decorre da própria natureza humana corretamente ordenada. Porque se o capitalismo é uma realidade da livre troca, como oposto, baseado também na possibilidade de produção em massa e na livre formação de preços, fica a pergunta: por que isso seria condenado? O que a Igreja condena são os desvios morais que podem surgir dentro dessa mesma ordem, como a exploração injusta, a ganância desmedida e a desconsideração pelo bem comum, como geralmente acontecem por causa da mancha do pecado original, mas não significa que seja ruim. Caso contrário, seria o mesmo dizer que a arma de fogo é ruim, porque mata, porque é muito usada em práticas de crimes. Ou então que uma faca é ruim porque se pode matar com ela. Tá? Ou pior, seria dizer que o homem é ruim porque ele é manchado pelo pecado original. Meus amigos, não é isso. Tá? Respondendo à primeira objeção, podemos citar o que é escrito antes, tá? Na encíclica 40º ano, antes da citação que diz que condena o capitalismo, tá lá. Primeiramente, todos veem quão mudado está hoje a situação econômica. Sabeis, venerados irmãos e amados filhos, que o nosso predecessor de feliz memória na sua encíclica se referia principalmente àquele sistema que ordinariamente uns contribuem com a capital e outros com o trabalho para o comum exercício da economia, a qual ele próprio definiu com a frase lapidar: nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. Pois essa espécie de economia que Leão XIII procurou com todas as veras regular, veja bem, regular, não combater, tá? Não condenar, regular, segundo as normas da justiça, donde se segue que, per si, não é condenável. E realmente, de sua natureza, não é viciosa, só então viola a reta ordem quando o capital escraviza os operários ou a classe proletária, com o fim e condição de que os negócios e todo andamento econômico estejam nas suas mãos e revertam em sua vantagem, desprezando a dignidade humana dos operários, a função social da economia e a própria justiça social e o bem comum. Simples, né? E Pio XII, ele não condenou o capitalismo também no Mentis Nostri. Isso se deve por causa de uma tradução viciada do italiano. Mas o original latim, nós lemos lá no começo: ex alia vero parte non desunt qui sed pavidus atque incertus ostendi ad economica illam ratione quod attinet, quae animio prevatarum diviciarum congesto nome invenit. Perdão, meu latim horrível, preciso ler mais. Ele não condena o capitalismo, tanto é que o nome capitalismo não aparece nenhuma vez. O que se lê traduzindo é o sistema que se encontra seu nome pela excessiva acumulação de bens privados. Excessiva. Tá, o que é condenado não é o capitalismo, mas sim os seus abusos. Então, meus queridos, o que é condenado aqui não é o capitalismo em si, mas os seus abusos que realmente podem acontecer. E se alguém cometer esse abuso, tem que pagar por isso, tá? E eu não condeno, repito, nenhum papa, nenhum teólogo por usar a noção marxista de capitalismo. Não é per se errado fazer isso, tá? Primeiramente porque foi Marx que cunhou o termo capitalismo. Os austríacos só
pegaram emprestado e deram uma outra significação, tornando o capitalismo uma palavra análoga e não unívoca. Segundo ponto, é o termo que predominou na economia mainstream. Tá? Fazer o quê? E terceiro, porque o capitalismo é uma palavra análoga e não unívoca, como eu disse. Então, é o seguinte: mesmo que os papas condenem o capitalismo nesse sentido, de maneira inequívoca, tá? Não seria uma condenação à noção austríaca de capitalismo, simplesmente. Porque o que vai condenar é a noção marxista. Então, é o que tenho a dizer até aqui. Então, meus amigos, se você se diz anticapitalista, tenha certeza que você está sendo um cooperador do socialismo. O capitalismo não é mal em si, tá? E também não busquem achar que o feudalismo, um neofeudalismo, por exemplo, ou um distributismo se opõe ao capitalismo. O que não se opõe, nem sequer é uma alternativa. É talvez uma alternativa ao liberalismo econômico, mas não é ao capitalismo tal como foi exposto aqui. Quer ser anticapitalista? Que seja, mas também assuma-se socialista. Considere ajudar o canal, me sigam nas redes sociais, fique com Deus, até um próximo vídeo.